Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos que estão aqui agora nos assistindo. Boa noite, Aline. Boa noite, Jeane, que chegou aqui. Boa noite, Rosário. Boa noite, Cleusa. Sejam muito bem-vindas a mais um programa, gente. Boa noite, Carol. Deus nos abençoe. Boa noite, Cleusa, querida, conosco aqui na noite de hoje. Um prazer estar aqui com você, viu, Cleusa? Boa noite, pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Boa noite ao pessoal da Web Rádio Estação da Luz, que sempre nos acolhe com tanto carinho, né? Boa noite a todos. Hoje, gente, lembrando que nós temos o nosso segundo programa. Hoje nós vamos falar sobre as tentações de Jesus no deserto. E nós temos hoje como convidada querida a nossa Cleusa, né? Rosário, eu gostaria que você passasse para a gente o nosso vídeo sobre o SOS Preces. Claro. Vamos lá, gente. A gente falar um pouquinho do SOS Preces, que é essa tarefa de muito amor, de muito carinho que nós temos. Vamos passar o nosso videozinho. É um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Pois é, gente. Então, por favor, não esqueçam, gente, liguem em qualquer situação, gente. O SOS Prece existe há 40 anos. Ele vai sempre oferecer uma escuta amiga. Então, aqueles que precisam de um conforto, precisam de um hospital espiritual da nossa alma, da nossa dor. Então, caso vocês estejam precisando de desabafar, precisando de uma escuta amiga, de uma escuta que vai te respeitar, que vai levar até você palavras de Cristo e uma prece muito edificadora, vocês podem ligar para o SOS Prece. Nós estamos aqui, gente, 24 horas por dia, todos os dias. Então, a qualquer momento, de manhã, de tarde, à noite, ou de madrugada, que vocês precisarem, pode ligar, que nós estaremos aqui para atendê-los, com muito amor e com muito carinho. Não, Rosário? Com certeza, Carol, você colocou muito bem, né? Um pronto-socorro espiritual. A gente não falou, pessoal, mas a Cleusa,
é responsável pelo departamento de estudos lá da associação, também a tarefeira está aí junto conosco, né, Cleusa? Um dos pilares fortes aí para nós da associação, que funciona, como a Carol bem colocou, aí como esse pronto-socorro espiritual, né? Então, se você precisa desabafar, se você precisa abrir o seu coração, ou conhece alguém que precise, indique lá o nosso número, né? DDD 31 3334 9700. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, também sobre o funcionamento da tarefa, né, Carol? Semana passada o pessoal perguntou, até mesmo sobre a implantação do SOS em outras localidades. Podem perguntar no chat, nós vamos abrir um espaço para responder essas perguntas, tá, pessoal? E também podem entrar sempre em contato conosco pelas nossas redes sociais, tá bom? Exatamente. Então, agora a gente poder iniciar, né, a nossa do programa, vamos pedir para a Rosário para fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos entrar no tema de hoje. Perfeito, amiga. Nós vamos então, neste momento, serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, deixando lá fora os nossos problemas, as nossas inquietações, para nos concentrarmos para este momento de estudo, de prece edificante aos nossos corações, Senhor. Sabemos o valor do seu evangelho para a vida de cada um de nós. Sabemos a necessidade que temos de nos conectar com as suas palavras, com a sua boa nova que representa para nós a alegria de aqui estarmos encarnados muitas vezes, mestre, imersos nas tentações, imersos na solidão que às vezes o mundo representa para nós, tal como um deserto. Mas sabemos, Senhor, que Tu vais à frente. Nós sabemos que o Senhor é aquele que carrega a pá na mão, que vai limpando a eira do mundo, a eira dos nossos corações. E é a Ti a quem nos dirigimos na noite de hoje, Senhor, buscando inspiração para este programa, para este momento de estudo, buscando conectarmos-nos com esse seu evangelho que tem sido e que tem trazido tanta luz às nossas vidas e aos nossos corações. Abençoe este momento, abençoe o lar de cada um que nos ouve neste instante, que irá nos ouvir posteriormente, levando e emanando as suas doces vibrações, Senhor, para cada um dos que somos, das suas palavras confortadoras. Esteja conosco, nos intuindo e nos amparando hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Rosário. E vamos dar nossas boas-vindas à Cleusa, né? Que, como nós já falamos antes, a Cleusa é uma pessoa querida da associação, querida do SOS Preces, que está sempre conosco à frente dos estudos, inclusive no estudo do Evangelho. Né, não é, Cleusa? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosário. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir ainda. É com muita alegria, né, que a gente está aqui para aprender um pouquinho mais, né, para nos desafiar um pouquinho mais nessa mensagem do Cristo, que é sempre tão inovadora a cada momento que a gente lê, estuda sobre ela, né? Obrigada, viu? Carol, seu microfone está fechado, amiga. Nossa, gente, desculpa. Então, boa noite, Cleusa, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco, viu? Então, agora, nesse momento, Rosário, nós vamos passar o nosso slide para falar justamente sobre a passagem, né, do Evangelho de Marcos, para a gente poder saber, para poder falar sobre ela. A Evangelho em Movimento, a tentação no deserto. Isso. Aí, só para esclarecer o pessoal que está nos assistindo, a gente segue aqui, como a Carol colocou, gente, o Evangelho de Marcos, né? Estamos fazendo o estudo sequenciado. No entanto, no Evangelho de Marcos, como vocês poderão perceber, somente 2 versículos tratam da tentação de Jesus no deserto. Então, eu tomei a liberdade de colocar à frente aqui uma passagem que está em Mateus, né? Porque os 3 evangelistas sinópticos, os 3 evangelhos sinópticos retratam essa passagem de Jesus, a tentação no deserto. Então, eu coloquei aqui
a passagem também de Mateus e no final nós vamos trazer a passagem de Marcos, ok? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Está em Mateus capítulo 4, entre os versículos de número 1 e 11. E em Marcos, no capítulo 1, são só 2 versículos, o 12 e o 13. E imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos começaram a servi-lo. O microfone, Carol. Desculpa novamente. Vocês estão conseguindo me escutar direito? Sim, então vamos lá. Então, que bom. Então, gente, obrigada, Rosário, por ter lido para a gente essa passagem, né? Tanto em Marcos, como também no outro evangelista, porque nós temos, às vezes, só uma passagem pequenininha também em Lucas sobre essa passagem. Então, gente, agora eu vou começar a nossa roda de conversas, e nós vamos dar início perguntando a Cleusa, né, Cleusa, para que você possa nos esclarecer, ajudar a gente a entender cada vez mais a palavra, né, o Evangelho de Jesus, e a gente esclarecer, né, clarear cada vez mais. Então, por que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto? Será que Jesus, esse Espírito, esse Cristo, esse Espírito evoluído, tinha necessidade de ser testado, Cleusa? Peraí, seu microfone também está desligado. Cleusa, o seu microfone está fechado. Sou eu que abro? Isso, já abriu. Já abriu, pode falar. É um desafio, né, o Evangelho sempre, porque ele faz com que a gente se volte para nós mesmos, né? A gente precisa seguir, como o Paulo de Tarso falou, né? Tirar o espírito da letra para que a gente possa compreender exatamente aquilo que está dizendo nas letras do Evangelho. Se nós formos buscar somente o que está escrito, da forma como está escrito, a gente pode fazer uma interpretação mais acanhada, né? Então, quando a gente vai pensar sobre o que Jesus, dentro ainda daquilo que você trouxe, né, Carol, será que esse Cristo precisaria ser testado, né? Nós fomos pensar naquilo que João Evangelista fala lá no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 15, item 52 a 53, em que ele vai falando que Jesus não foi arrebatado, né? Que Jesus, entre outras palavras, né, ele fala que Jesus é um ser de uma evolução muito grande e não poderia ser tentado por alguém de condição rasteira, né? Isso falando com as minhas palavras, né? Então, o que seria? O que teria acontecido, né? E ele volta a dizer que Jesus, ele quis trazer para nós um entendimento de que nós somos criaturas frágeis, de que nós, nessa nossa existência, precisamos estar vigilantes o tempo inteiro, porque o tempo inteiro nós, sim, seremos testados, né? O tempo inteiro na nossa concupiscência,
como diz lá Tiago. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro observando a nós mesmos, quem sou eu, como é que eu reajo, como é que eu entendo a vida, como que a vida bate na minha porta e como que eu trato as circunstâncias que me cercam, né? E aí ele vai desenvolvendo essa parábola, né, que a gente entende e o João Evangelista vem trazendo como uma alegoria, como essa parábola, né? Então, o que a gente vai pensar sobre essa questão? Jesus tinha acabado de ser batizado, né? Ele tinha passado por um momento de extrema iluminação, né? Grandes coisas aconteceram. Ele estava numa situação assim de muita elevação, né? Além da que ele já tinha, porque Jesus é o espírito mais perfeito que teve aqui na Terra, né? Então, eu fui perguntar e fui olhar, né? Questionar. Eu fui lá na questão 274 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos da existência dessas várias ordens de espíritos, né? Se existe uma hierarquia. E aí os espíritos falam que existe sim uma hierarquia. Essa hierarquia, ela está calcada no crescimento moral, né? Eles falam exatamente assim, é muito grande a hierarquia, né? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí, Allan Kardec volta a fazer a pergunta, ele pergunta assim, mas podem os espíritos inferiores subtrair-se essa autoridade? Ele fala, eu disse que é irresistível. Então, é irresistível. Então, como que um ser ainda como nós, né, que ainda lida com as questões inferiores, poderia influenciar Jesus de alguma forma? Então, realmente é uma alegoria que a gente precisa ver como uma alegoria. Aí, na questão 112 do Livro dos Espíritos, também trata desse assunto quando vai falar sobre a classe dos espíritos puros, né? Nós, tanto quanto nós estamos nesse crescimento evolutivo, e nós seremos espíritos puros um dia, há muito tempo, enquanto a gente for vencendo essas etapas de desafios que a gente propõe. Mas Jesus já venceu, e ele já é um espírito puro. E nesse caso, ele é dessa característica. A característica dela é não ter mais um problema com as questões materiais, né? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Eles atingiram a soma das perfeições de que uma criatura é suscetível, né? Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e vivem a vida eterna e desfrutam no seio de Deus. Então, é isso. Jesus não poderia ser tentado. E aí, tentação, a gente vai pensar em provação, né? Provação, expiação. Jesus não precisava disso, respondendo mais diretamente o que você perguntou. Ótimo, Cleusa. Mas é isso mesmo, né, Cleusa? A gente tem que lembrar que o Cristo estava acima, né, em termos hierárquicos, do que eles chamam do Satanás, que a gente sabe que, né, no Espiritismo isso não existe, mas, então, agora nós vamos passar para outro questionamento que a gente tem. Então Jesus foi traído, né, pelo Satanás para o deserto. Rosário, o que seria esse deserto? E ele jejuou por 40 dias. Então, o que significaria esse jejum vamos dizer, nessa passagem, né? Nessa parábola, nessa alegoria, vamos dizer assim? Sim, Carol. É muito oportuna essa pergunta, e na semana passada a gente teve, inclusive, a oportunidade, né, de começar a falar sobre esse deserto, porque nós trouxemos aí o João Batista, e nós vimos que João também prega no deserto, não é à toa, né? E a gente até comentou isso no finalzinho, né, com a Cleo, que o deserto é uma figura, em alguma medida, recorrente nos evangelhos, né? Se a gente for buscar no Antigo Testamento também, isso é bem interessante.
Mas, nos detendo mais especificamente aqui na passagem, nós poderíamos compreender que o deserto, ele diz respeito à ideia de um recolhimento interior. Porque é do deserto que Deus fala às criaturas humanas, não é isso? Ou seja, é no silêncio das nossas dores que ele nos fala. É na aridez de sentimentos, é na escassez, é na solidão, ou seja, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, como a Cleusa lembrou aí a palavra tentar, tentação. É nas nossas provações, muitas vezes, que ele nos fala, né? Porque aí nós nos fazemos a seguinte indagação: o que essa provação, o que essa dificuldade me coloca enquanto um ser que é filho de Deus, não é isso? Mas que nem sempre reconhece a sua pequenez diante desse Criador maior, mas que necessita estar a Ele conectado o tempo todo. Então, quer dizer, não é à toa, não é aleatório que Deus se manifesta para os hebreus, por exemplo, também no deserto. Não é isso? Então, quer dizer, o deserto, ele é essa figura, como a Cleusa lembrou muito bem, o Kardec vai falar sobre isso lá, né, na Gênesis, está colocado lá no capítulo de número 15, nos é colocado que essa passagem é uma passagem alegórica. Então, nós não devemos compreendê-la de uma forma literal. Então, compreendendo essa passagem alegoricamente, nós também vamos compreender todos os elementos que a compõem alegoricamente. Então, um deles é exatamente o deserto. Outros estudiosos do Evangelho, gente, também trazem outras perspectivas sobre essa questão do deserto. Então, por exemplo, o deserto, ele poderia sugerir também, digamos assim, uma transição entre dois polos. Como assim uma transição entre dois polos? Entre a individualidade e a personalidade. Nós somos uma personalidade momentaneamente encarnada, cada um de nós que aqui estamos, não é isso? Eu sou a personalidade Rosário, a Cleusa é a personalidade Cleusa, a Carol, a personalidade Carol. Mas nós não somos isso em essência. Em essência, nós somos espíritos imortais, ou seja, nós somos individualidade. E é por isso que nós nos esforçamos para fazer crescer dentro de nós o Filho do Homem, não é isso? Que é exatamente o quê? Aquele Jesus latente que nós temos nos nossos corações. Dentro daquela perspectiva de que nós iremos edificar o reino de Deus na nossa intimidade. Então, alguns estudiosos do Evangelho também sugerem isso, né? Que o deserto é essa transição, ou seja, nós temos que passar por esse momento de recolhimento, que é um momento de autorreflexão. Na semana passada, a Cleo lembrou, por exemplo, de Paulo no deserto, não é isso? Aguardando ali a missão divina que viria até ele, e ele permanece ali 3 anos no deserto. Então, quer dizer, todos esses pontos, todas essas questões convergem para essa ideia de avaliação, de reflexão, de uma revisão de cada um de nós no que diz respeito às suas questões, né? E aí eu achei muito interessante na pergunta que foi feita para a Cleusa, gostaria de colocar esse ponto, que é um ponto que sempre particularmente me chama a atenção. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, repararam isso? Ele não é conduzido ao deserto pelo diabo. A gente fala muito isso, né? Ah, Jesus foi conduzido pelo diabo ao deserto, mas quando a gente se debruça sobre os evangelhos, não é essa palavra que lá está. E aí, quando nós estávamos nos preparando, pesquisando um pouquinho aí, o tema, né? Nós encontramos, por exemplo, uma nota, tá? Na Bíblia de Jerusalém, que, como nós sabemos, é uma Bíblia, né? Que ela foi muito bem feita, né? Por um conjunto de estudiosos de diversas religiões, inclusive, acerca de questões e de estudos bíblicos, tanto no que se refere ao Antigo quanto ao Novo Testamento. E nessa passagem especificamente, tem uma nota lá na Bíblia de Jerusalém que eu gostaria de dividir com vocês, em que é colocado o seguinte: sobre a palavra Espírito, tá? Sopro e energia criadora de Deus que dirigia os profetas e que dirigirá Jesus no cumprimento da sua missão, como mais tarde dirigirá a igreja no seu início. Claro que aqui nós temos que retirar, né, uma parte da nota, digamos assim, que diz respeito, por exemplo, a alguns dogmas, a outras teologias, a outras leituras, outras formas de se conceber e de se interpretar o evangelho. Mas o que eu acho interessante nessa nota, gente, é o seguinte: quando é colocada essa ideia do sopro e energia criadora de Deus, que dirigia os profetas, que dirigirá Jesus, né, eles dão como sinônimo a expressão Espírito Santo. E a expressão Espírito Santo, dentro da doutrina espírita, Emmanuel, tanto na obra Consolador quanto no livro Paulo Estevão, ele vai nos dizer que todas as vezes que a gente se deparar com essa expressão, a gente deve compreender como a pleiade de espíritos superiores.
Então, assim, Jesus não precisava ser tentado, como a Cleusa falou. Jesus não precisava de ninguém para conduzi-lo a lugar nenhum. Mas, trazendo a parábola para nós e para a nossa intimidade, quando nós vamos passar por um momento de provação, não é isso? Por uma dificuldade muito grande, nós não estamos desamparados. Eu acho que essa leitura, que é uma, né? Não estamos querendo fechar. É claro que a gente sabe que a leitura do Evangelho ela é sempre múltipla. Mas uma das leituras possíveis para essa expressão, para essa palavra espírito aqui, ela é muito interessante sobre esse ponto. Quer dizer, a pleiade de espíritos superiores, que mais tarde, né, a gente sabe, viriam ali com a terceira revelação, trazendo um complemento àquilo que Jesus já tinha falado, porque é o Consolador prometido no Evangelho de João, correto? Mas, para nós, né, pensando aí nessa pleiade de espíritos superiores, o que isso significa, então? Que quando nós passamos pelo deserto das nossas tentações e das nossas provações, nós não estamos sozinhos. Então, nós sempre temos, no mínimo, um amigo espiritual que nos conduz, que está ali dando a mão conosco. Porque nós não somos arrebatados, né? A Cleusa lembrou aí uma epístola que eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho mais a partir de uma lição que Emmanuel nos traz, né, nas suas obras, que se chama Origem das Tentações, em que ele vai partir exatamente desse versículo lá de Tiago. Mas, então é muito interessante, porque é claro que a tentação ela tem ressonância em nós, de acordo com aquilo que nós trazemos na nossa intimidade. Mas Deus é tão misericordioso que há sempre um espírito benfeitor, um espírito amigo a nos dar as mãos. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, muito maravilhosa e que se coaduna, Carol, com esse aspecto, então, do deserto, não é isso? Do deserto. Com essa questão da reflexão e tudo mais. E também, aí só para fechar o raciocínio, eu queria lembrar o seguinte, a questão do 40, né, do 40 dias, que muita gente pergunta isso. E no hebraico, né, o 40... ele é um número muito importante. Exato, aparece várias vezes. E ele é usado para indicar algo que é incontável. Então, incontáveis, inúmeros, algo que não se pode se contar com precisão, digamos assim. Né? Então, essa questão do 40 dias, e aí você trouxe a questão do jejum, que à luz da doutrina espírita, né, nós vamos compreender como jejum espiritual, não é isso? O jejum tão necessário para nós. Né, é um símbolo para nós, um símbolo de purificação, porque nós sabemos que a doutrina espírita, isso, vai nos mostrar que, diferentemente das religiões antigas, que viam o jejum até como uma questão da virtude, né, eu acho interessante os indianos, eles, né, tem uma questão que é assim, se você domar a sua alimentação, pensando no jejum, igual o jejum dos alimentos, né, se você domar a sua alimentação, isso significa que você é uma pessoa de propósito firme, ou seja, que você tem uma alma disciplinada. Então, quer dizer, se você domina aquilo que você vai comer, algo que está muito ligado à materialidade, né? Porque isso é muito forte para nós, né? Nós estamos sempre muito ligados à matéria, à materialidade. Isso mostra que nós estamos nos disciplinando. Então, ao longo das culturas, o jejum ele tinha sempre uma função, né? Que era mais do que uma função dogmática. Mas à luz da doutrina espírita, não é isso? Nós sabemos que essa questão tem uma conotação mais ampla, né, Carol? Mais ampla, com certeza. Rosário, não gostaria que você fechasse totalmente, porque nós recebemos mais cedo uma pergunta da Josefa Inácio, de Matozinhos, Congonhas, a respeito justamente desse deserto. E ela perguntou o seguinte, por que, na visão espírita, né, na ótica espírita, por que essas idas tantas e tantas vezes ao deserto? Muito interessante. Né? Muito interessante essa pergunta, né, que ela nos coloca, e tem uma correlação com isso que nós falávamos, né, essa leitura do deserto como uma possibilidade de recolhimento. Então, nós temos sempre que entender isso, que a Cleusa começou exatamente por esse ponto. Jesus, espírito puro, não é isso? O único espírito puro que já adentrou o orbe. Questão de número 625 de O Livro dos Espíritos vai nos dizer, Kardec, ao comentar a resposta, tá? Ele vai dizer que Jesus é guia e modelo da humanidade, não é isso? Então é o modelo ético, a conduta a ser seguida. Então vamos imaginar se um espírito crístico tinha necessidade de ser testado, de ser provado, não é isso? Ele não tinha mais necessidade de passar por essas experiências. Quando a gente vai à escala espírita, nós vamos ver lá que o último grau, espírito puro, não tem nem subdivisões, não é isso? Jesus mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Ou seja, né, os seus propósitos eram os propósitos do Pai para com cada um de nós. Então, ele nos trazia essa exemplificação e esse entendimento. Então, essas idas e vindas, como a Josefa perguntou aí, né, a nossa irmã lá de Congonhas nos trouxe a pergunta,
Essas idas e vindas de Jesus ao deserto são emblemas e são símbolos para nós, na nossa caminhada enquanto cristãos. A necessidade que nós temos de nos afastar, muitas vezes também, daquele burburinho, daquelas tentações sobre as quais nós vamos falar melhor daqui a pouco, não é isso? Que são tentações ligadas ao quê? Nós nos perguntaríamos. Depende. São ligadas àquilo que encontra ressonância em nós. O que pode ser uma tentação para mim, pode não ser para a Cleusa, pode não ser para Ana Carolina. Não é isso? Então, encontra ressonância na nossa intimidade, gente, de acordo com o quê? De acordo com as nossas condutas, com a nossa conduta mental, com os nossos comportamentos, né? Então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, de mencionar, né? José, Maria e Jesus indo ao Egito, né? Então, nós vamos ter aí, implicitamente, também a figura do deserto, aquele afastamento, enquanto você tinha solto ali um Herodes, tá? Determinando a matança, o extermínio, né? Um reino muito ligado às questões da materialidade, disputas entre a própria família, disputas territoriais, políticas, etc. Então, quantas vezes nós não temos necessidade de nos afastar destes cenários tumultuados, não é isso? Nós estamos chegando aí no final do ano, olha como que isso é interessante, né? Nós estamos chegando aí ao final do ano, que é um momento, assim, um mês tão especial para nós, em que celebramos o nascimento de Jesus, mas a nossa cultura ressignificou isso de alguma forma, de uma maneira um tanto quanto perversa, não é isso? Então tem muitas pessoas que inclusive têm até mais crises de ansiedade, né? Porque tem aquelas reuniões familiares em que nem sempre, infelizmente, o que impera é a questão humanitária, a solidariedade, o afeto, né? Então existe a questão das aparências, as inúmeras confraternizações, as quais às vezes nós vamos até obrigatoriamente, muitas vezes pelas convenções sociais, o frenesi do consumo, tudo isso é um deserto. Em que sentido? O deserto de espiritualidade, né? Então, em todos esses momentos, Jesus ele nos mostra isso, a necessidade que às vezes nós temos de nos afastar, de refletirmos, porque ele permanece ali em oração. Em Lucas, isso é bem colocado, né? Lucas é um evangelista que ele marca muito a questão da prece e da oração. Nós vemos Jesus orando muito no evangelho de Lucas, por exemplo. Claro que é a perspectiva pela qual ele narra, porque obviamente Jesus sempre, né? O estado de Jesus deve ser um estado permanente de prece, assim depreendemos. Mas seja como for, é muito bonito a gente pensar nisso, né? Ele permanece ali 40 dias, em jejum, no deserto, né? Em oração, se preparando. Em retidão, em retiro, em retidão, porque esse deserto também é muito assim, de você se você afastar para você analisar, para você voltar para dentro e fazer essa análise, vai ser toda essa... E Jesus também, né? Ele veio para cá, para nos mostrar, para nos mostrar, né? Como que nós devemos nos comportar aqui, né, nesse plano terreno. Ele tinha que mostrar para a gente o que seria a gente retirar desse burburo, de tantas vozes, de tanto barulho, e a gente acalmar ouvindo Deus no nosso íntimo, no nosso deserto, né? Cleusa, então agora nós vamos continuar. Eu gostaria que você falasse para a gente qual é o significado do diabo nessa passagem que nós estamos falando sobre a tentação de Jesus. Ô, Cleusa, pode ligar o seu microfone. Aí ligou já. Ligou? Pode abrir para mim, viu, gente? Que eu não encontro aqui o botãozinho para ligar. Pois é. A gente já viu que o diabo, né, Satanás, demônio, tem uma configuração diferente do que a gente deu, né? O sentido, o significado e tudo se perdem lá, porque a gente, à medida que a gente vai tendo estímulo, a humanidade vai tendo estímulos diferentes, ela vai mudando o sentido das palavras também, né? E na história da humanidade, isso acontece por diversas vezes. Então, o diabo, a gente foi pesquisar o Pastorino, né? É uma alegoria também, né? É uma forma, a necessidade que o ser humano tem de colocar em formas aqui as coisas para poder entender. Então, foi colocado, né, nessa figura algumas características físicas que pudessem nos fazer lembrar de algo que era desprezível, né? Então, a gente que pudesse lembrar das dificuldades
que esse ser representava, né, na mente das pessoas. Só que na origem da palavra, a palavra ela vem, ela quer dizer caluniador, aquele que desune, aquele que separa, aquele que opõe. Não tem nada de diferente disso, né? Não tem uma entidade, somos todos nós quando assim fazemos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 131, a resposta que os espíritos dão a Kardec, eles falam isso, né? Ele fala, se há demônio, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, né? Em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então, se há demônio, se a gente for observar quais são as características que a gente põe, que a gente dá ao diabo, a gente pode achar essa característica em várias situações que a gente mesmo faz, né? Então, não existe essa figura, mas é essa representação, e é interessante a gente meditar sobre ela, né? A mesma coisa Satanás, né? Que tem um significado parecido. Então, a gente observar sem dificuldade que não tinha ali uma entidade conversando com Jesus, né? E se muito fosse, seria algum espírito ainda em dificuldades, mas que ascendência teria esse espírito para poder estar falando assim, de igual para igual, ou até talvez uma situação mais privilegiada, porque ele arrebatou, teoricamente, Jesus, né? E ele pediu contas a Jesus, se for assim, faz assado, né? Então, ele estava ali numa situação e que a gente, pelo próprio evangelho, a gente percebe que os espíritos, eles reconheciam Jesus como filho de Deus, né? Aqueles espíritos que estavam ali em dificuldades mesmo, em perturbação, né? Em Mateus capítulo 8, versículo 29, quando os espíritos, Jesus chegou perto do endemoniado gadareno, os espíritos clamaram a Jesus, né? E eles falaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, assim, eu trouxe essa passagem só para a gente considerar isso, né? Os espíritos também dedicados ao mal, que são espíritos, tanto quanto nós, que vão evoluir, vão trabalhar o bem em si, mas naquele momento ainda estão vivendo no engano, eles sabem quem é Jesus. Então, como que um espírito desse vai pensar em influenciar Jesus de alguma forma, né? E aí, lá também em Atos, né, capítulo 19, versículo 15, nós temos uma passagem que e respondendo, porém, o espírito maligno diz, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Isso ele está falando quando ele está discutindo com os filhos de um sacerdote que estava tentando expulsar o demônio, né, de uma pessoa, que eles chamavam de demônio, né? Então, é isso, né? O diabo, na verdade, é uma alegoria que nós utilizamos para poder fazer entender, só que virou na nossa mente, no inconsciente coletivo, virou uma verdade. Isso é necessário que a gente reflita, porque nós não estamos abandonados, né? Como nessa pergunta que a Rosário respondeu, quando estamos no deserto, estamos com Cristo do nosso lado. E esse deserto, na importância que tem, de que, na verdade, quando nós fazemos esse movimento de ir para o deserto, nos preparando para um momento mais importante, porque a gente precisa dar o nosso recado, eu lembro muito da reencarnação. Porque nós nos preparamos lá no plano espiritual para quando chegarmos aqui, fazermos melhor, sairmos desse plano melhor do que estávamos antes, né? E aí, em alguns momentos, nós vamos precisar lidar com a expiação das faltas que cometemos, que também são provas, né? E em alguns momentos nós vamos ter provas, né? Se eu desejo ter paciência, eu preciso me provar para que eu saiba que eu já sou paciente ou ainda preciso de alguma coisa a mais, algum esforço a mais para ser paciente, né? Então, essas provas são nossas.
E Jesus, nessa generosidade dele, ele veio nos mostrar, olha, vocês vão ser tentados, né? E aí, Tiago, lembrando de novo, Tiago, na sua concupiscência. Então, quando se fala com Jesus ali do pão, tem uma simbologia, quando a tentação é outra, tem outra simbologia. Então, é isso, né? A gente fique atento, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e não tem ninguém que faça por nós o que precisamos fazer para crescer ou que possa nos influenciar de forma a nos fazer perder, a não ser que nós permitamos, né? Devolvo para você, Carol. Nossa, perfeito, Cleusa, quando você falou isso, porque você nos chamou a atenção da nossa responsabilidade, que é justamente de ver, orar e vigiar. Então, assim, essas tentações que Jesus passou, nada mais é também de nos mostrar que nós atraímos essas tentações para a gente mesmo, que são os nossos vícios interiores, nossas más inclinações, aquilo que ainda nós temos, as nossas não virtudes, a nossa moral que nós precisamos de trabalhar, não é isso? E isso a gente tem que pensar que nós não podemos culpar o outro, não é o demônio, não é Satanás, mas somos nós, com os nossos pensamentos, a nossa frequência, que estamos atraindo esses tipos de, vamos dizer, de colegas ao nosso redor, né? Para alimentar dessa nossas tentações. Então, obrigada, Cleusa. Agora, vamos falar agora, gente, e eu gostaria de perguntar isso a Rosário, o que podemos inferir sobre a primeira tentação? Perfeito, Carol. Eu queria pegar um gancho com o que você e a Cleusa trouxeram aí agora ao final. Porque eu tinha até falado, quando a Cleusa mencionou lá atrás a epístola de Tiago, tem uma lição do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição de número 129, chamada Origem das Tentações. E nessa lição, gente, o Emmanuel, ele parte exatamente de um versículo que está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, em que Tiago coloca: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Que é exatamente isso que você acabou de falar, né, Carol? E a Cleusa trouxe muito bem. Então, eu queria só ler um trecho bem curtinho, mas que eu acho tão relevante, e isso vai se conectar com a pergunta que você fez, que é o significado de cada uma, na verdade, das tentações, né? Das 3 tentações pelas quais Jesus passa, né, a nos mostrar aquilo que nós temos que enfrentar na nossa individualidade. E aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, que nós temos que ter muita atenção a essas 2 palavras, tentação e concupiscência. E aí ele diz o seguinte, que o primeiro substantivo, que é tentação, exterioriza o segundo, que é concupiscência. E aí ele diz que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Fundo viciado e perverso, que está onde, gente? Nossa natureza. Natureza humana primitivista, ou seja, são os atavismos que nos prendem a um passado de iniquidades. E aí Emmanuel fala assim, ser tentado é ouvir a malícia própria. A Carol colocou muito bem, né? A gente culpa o outro, a Cleusa falou, é o diabo, é o Satanás, é não sei o quê. Dentro da doutrina, a gente repaginou isso é curioso. Porque às vezes a gente é muito pródigo em criticar os irmãos de outras religiões, mas dentro da doutrina a gente repaginou isso. Ah, é o obsessor, é um espírito obsessor que está fazendo isso comigo. E na verdade não é assim que funciona. Né? Porque se ele encontra ali ressonância via pensamento, se ele consegue se aproximar de nós, é porque nós permitimos isso. E aí o Emmanuel fala, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, ou seja, o estímulo, vamos colocar assim, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos, na intimidade do coração. Emmanuel fala claramente, se nós nos afinizamos, nós iremos cair. Se não encontra ressonância em nós, gente, não tem como. E aí, quando nós chegamos a essa primeira tentação aí, pela qual Jesus passa, e aí é muito interessante a passagem também, porque ela é um pouco o duelo de, digamos assim, um duelo de comentários, né? Assim, baseados também na questão das Sagradas Escrituras, porque as respostas de Jesus, todas elas estão respaldadas lá no livro de Deuteronômio também, né? No capítulo 6, mais especificamente. E nessa primeira tentação, é a tentação a questão da fome, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras
se tornem pães. E aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que talvez essa seja uma das tentações mais claras, né? Que é Jesus mostrando para nós uma grande luta que nós temos, que é vencer o nosso egoísmo. Não é isso? Querer para nós é o imediatismo, né? Transforma estas pedras em pão. É a materialidade, não é isso? Então, qual pão que nós desejamos? Nós temos fome de quê? Tem uma música que fala isso, né? Você tem fome de quê? Então, é a questão da nossa fome espiritual. Então, às vezes, nós temos tudo em termos materiais. Já repararam isso? Nós mencionávamos ali o exemplo do Natal, do final de ano, né? Às vezes a pessoa ela tem tudo materialmente falando, mas nada sacia, né? É a lógica do próprio consumismo. E Jesus responde muito claramente, nem só de pão o homem viverá. O que me fez recordar uma passagem do próprio Cristo, registrada pelo evangelista Mateus, lá no seu capítulo 6, que é aquela clássica, né? A passagem é longa, eu vou lembrar só um versículozinho aqui. Quando Jesus nos coloca, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta a sua preocupação. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar isso, né? Esse simbolismo dessa primeira tentação, mostrando a vitória ali do Cristo, que é uma vitória sobre o egoísmo, né? Que é uma vitória sobre a materialidade também. Essa matéria que nos cerca e que nos chama a atenção, as coisas mundanas que nos chamam a atenção o tempo todo. Porque se elas nos chamam tanta atenção, elas mostram justamente o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Você quer completar, Cleusa? Se quiser, pode abrir o microfone. Aqui. Pronto, Não, abre para você. Achei, Rosário, muito bom o que você falou, muito pertinente. A colega lembrou aqui no chat, né, Carol? A Edilene de Assis Pereira. Não nos deixeis cair em tentação. Cair em tentação. E você me fez lembrar. Não, amém. Eu achei interessante também na sua colocação, da colocação de vocês duas, né? Quando a Rosário bem lembrou da questão da materialidade. Então, assim, qual que era a fome que se referia ali naquele momento, né? Que a conversa, né, do demônio com Jesus, né? Porque às vezes ele poderia, se ele tivesse fome, a fome de questões materiais, ele poderia ser saciável, e aí, em questões de minutos, ele ia sentir nova fome, porque a fome do espírito é diferente da fome, a fome material, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, agora nós passamos para a segunda tentação, Cleusa. E da segunda tentação, o que nós podemos aferir, entender dessa segunda tentação que Jesus, maestrinamente, nos ensinou como sair dela? Consegui abrir o microfone, viu? Achei ele aqui. Gente, é tão interessante porque o tempo inteiro o Evangelho convida a gente a olhar para dentro de nós, né? Então, se não é Jesus que está sendo tentado, se não existe essa figura, né, do diabo, como a gente insistiu tanto em ver esse tempo todo, então, o que está acontecendo? Quem é que é o alvo dessa reflexão? Somos todos nós, né? Então, aí, com relação a essa tentação, o Espírito, né, leva Jesus até o pináculo do templo, né, e fala com ele, né, com relação a isso. Então, o que eu fiquei pensando? A questão da nossa vaidade. Também pensei no nosso orgulho. E também pensei na fé raciocinada e na fé, aquela fé que a gente aceita tudo sem pensar, né? A fé cega. Então, tudo isso está contido aí. Então, quando Jesus vem desde lá de trás falando conosco, né? Olha, aqui você pode ser tentado nas questões materiais, então fica sempre atento, você vai reencarnar, vai passar pelas suas provações e precisa tentar com as questões materiais, porque não é aí que você vai vencer as suas limitações, né? Precisa ter as questões espirituais mais fortalecidas no seu ser. E nesse momento aqui, ele está trazendo a questão da vaidade. Muitas das vezes a gente está à frente de algum trabalho, né? Acontece muito de estarmos engajados no trabalho do Cristo, né? Fazendo o melhor que podemos,
E, em dado momento, a aprovação chega, o nosso pensamento vai lá longe, né? A gente fala assim, poxa vida, Deus se esqueceu de mim, né? Será que Deus não está vendo o tanto que eu estou fazendo, né? Então, eu penso que essa ida lá e querer dizer assim, eu vou pular daqui, Deus vai me segurar lá, né? Meio que eu estou impondo a Deus, olha, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, as coisas certinhas, agora você tem que me dar sua resposta. Eu estou determinando a Deus como é que Ele vai lidar com a minha vida, né? Muitas vezes até as nossas orações. Nas nossas orações, a gente determina para Deus como é que a gente quer. E a gente esquece que lá no finalzinho do Pai Nosso, Jesus fala, né? Teu é o poder e a glória para sempre. Por quê? Porque é o Senhor que sabe tudo. E é o Senhor que determina a minha vida, porque eu ainda não sei. Quando Pedro, né? Quando Pedro fala para Jesus, não, Jesus, que Jesus está falando que ele vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, Pedro chega para Jesus e chama a atenção dele, né? Chama ele à parte e fala assim, não fala isso, né? Não é assim, isso não vai acontecer com você. Ele fala, mais ou menos assim, né? Não vou falar com as palavras certas, mas sai de mim, Satanás, né? Ou seja, quer dizer, esse espírito de contenda, de oposição, você não tem conhecimento suficiente para determinar como que as coisas vão acontecer. Então, por isso, a nossa entrega, inclusive na oração, de quando Jesus fala, seja feita a tua vontade antes que a minha, né? É isso. É que a gente entenda que é Deus que sabe, Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Nós sabemos que nós viemos reencarnando. Em cada reencarnação, a gente passa por provas que vai nos tornar melhor. E sempre, né, Rosário, igual você falou, a gente não está sozinho nesse deserto. Então, sempre com os nossos amigos espirituais do nosso lado, a gente precisa lançar mão da oração e pedir ajuda aos nossos anjos guardiães, quando a gente estiver em dificuldade, confiando na força da oração, que é aquilo que o SOS Prece fala o tempo inteiro, né? Nenhuma prece fica sem resposta. Então, se nós nos colocarmos de formas realmente humilde, né? E humilde não é ser servil, humilde é saber o meu tamanho, né? Meu tamanho é muito, mas muito menor do que o tamanho do Cristo. Então, eu preciso me render a Ele, eu preciso me entregar a Ele, de forma que aí eu vou abrindo o leque do meu entendimento e eu vou aprendendo um pouco mais. E à medida que eu vou aprendendo, vai chegando provações diferentes para que eu prove aquele conhecimento que eu acredito que já tenho, né? E por isso a gente precisa ser um pouco mais resiliente. E a fé raciocinada, né? Porque se alguém fala, olha, Deus não falou que vai te proteger em todas as situações, então pula daqui, né? Mas nós sabemos, né, que a lei de Deus, ela é imutável quanto o próprio Deus. E tem aí a lei da natureza, tem a lei da gravidade. Eu vou pular de um alto, eu vou cair e vou me esborrachar, né? Então, olhando assim na letra, a gente veria isso, né? Mas a gente precisa observar essas nossas caídas, essa forma de testar Deus o tempo inteiro, tentar Deus como esse diabo estava fazendo. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Quando a gente exige que Deus nos dê aquilo que a gente acha que tem direito, será que a gente pode deitar no travesseiro depois de uma oração, onde a gente faz um desafio a Deus, sem compreender que Deus é o nosso Pai, sabe tudo de nós, não sabemos nem se vamos acordar amanhã, né? Então, esse movimento de fé que precisamos fazer e de confiança. Vou falar só um negócio rapidinho, Carol, antes de passar a palavra para você, que eu achei tão interessante essa passagem que a Cleusa lembrou, né, Cleusa? Que Humberto de Campos, inclusive, ele vai falar lá no Boa Nova, né? Tem o capítulo A Lição da Vigilância. Porque uns minutos antes, né, de Pedro falar isso com Jesus, né, falar, que isso, Jesus, você não vai passar por tudo isso? Jesus advertindo os discípulos, né, mais uma vez, sobre todo aquele calvário que ele viria a enfrentar. Um pouquinho antes daquele momento, né,
Jesus faz a pergunta para os discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta, né? O que estão falando aí de mim? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Filho de Deus vivo, uma coisa assim, né? E aí Jesus fala que ele tinha sido inspirado. E na sequência, o Pedro fala assim, que isso, Jesus? O senhor não vai passar por esse sacrifício, não? Então, quer dizer, a queda. É exatamente a questão da tentação, porque como é que a tentação ela nos assola? Nas nossas invigilâncias. Às vezes a gente até já tem algum piso. Isso é muito importante ser colocado, né? Porque todos nós temos a nossa caminhada. Então a gente já tem algum piso moral, não é um grande piso, mas algum piso a gente já tem. Mas aí vem a invigilância. E é nesses momentos de invigilância, tal como ocorreu com o apóstolo Pedro, não é isso? Naquela situação, e aí ele é advertido por Jesus, como você bem lembrou, né? Afasta-te de mim, Satanás, em algumas traduções bíblicas, né? E aí o Satanás aí, de acordo também com o que a gente está trazendo na noite de hoje, exatamente esse símbolo, né? Esse símbolo do mal, digamos assim, né? Então, a descaída, né? A queda, quer dizer, a invigilância, né? E aí um outro ponto, bem rapidamente, assim, que isso tudo acabou me lembrando, assim, toda essa discussão, toda essa passagem, né, que esse demônio, entre aspas, né, ele sempre pede a Jesus ali coisas muito do fenômeno, não sei se vocês repararam isso, transforma o pão em pedras, né, se joga daqui que os anjos vão te aparar, e são coisas muito ligadas ao fenômeno. Aí eu fiquei me lembrando de Mateus 16, né, quando os fariseus pedem a Jesus, lembram dessa passagem, meninas? Quando os fariseus e os publicanos, acho que são os fariseus e os publicanos, eles pedem a Jesus um sinal dos céus, porque era muito comum, né? Quando alguém se dizia profeta, era uma questão da cultura judaica. Então manda para mim um sinal dos céus. Inclusive no hebraico tinha, né, uma palavra correspondente à expressão sinal dos céus. E aí quando eles pedem esse sinal dos céus para Jesus, né? Jesus fala, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aí nós não vamos entrar em detalhes, mas nós sabemos de toda a transformação moral pela qual o profeta Jonas passa, não é isso? Primeiro se nega a cumprir os desígnios de Deus, que queria que ele fosse pregar lá em Nínive, que era uma cidade muito materialista, digamos assim, né? As pessoas muito ligadas ali ao material, à comida, à luxúria, etc, né? E ele se nega, aí ele entra no mar, né? Vem uma tempestade, as pessoas acham que não, o Jonas está dando azar, porque ele não quis cumprir os desígnios de Deus, empurram ele para o mar. E aí vem lá aquela história de que ele foi engolido por uma baleia, mas que na verdade não é bem assim o texto bíblico, né? É um peixe grande, né? Mas quando a gente vai escarafunchando mais a letra, a gente vai vendo essa ideia do cardume de peixes ali, né? E o Jonas ali naquele meio, que é o meio da multidão. Ou seja, a tentação, ela vem assim também, quando nós somos arrastados, não é isso? Pela multidão. Então, ao invés de seguirmos aquilo que a gente acha que é o correto, ou que a gente já sabe, melhor dizendo, aquilo que a gente já sabe que é o correto, a gente se deixa levar pela multidão, né? Exatamente, Rosário. E uma coisa que eu até ia trazer para vocês, nós recebemos uma outra pergunta mais cedo, que foi até uma pergunta que eu achei muito interessante da forma que foi falada, gente, a forma que foi feita. E é do Jeremias Barreto, lá de São Paulo. Ele quis saber o seguinte, então tá, né? Então, o Espírito levou Jesus, e aí ele foi tentado 3 vezes. Aí ele queria saber o seguinte, eu vou traduzir o que ele quis dizer. Teve alguma testemunha? Será que Jesus, quando terminou as 3 tentações, que ele voltou, ele quis se gabar para os discípulos, dizendo assim, olha o que eu consegui fazer, olha a minha façanha, olha o que eu consegui derrotar. Eu tive 3 provas e eu consegui vencer. E eu estou te perguntando isso, eu queria até que a Cleusa também falasse, também, Rosário, porque ela trouxe a questão do orgulho da segunda passagem, daquela questão da gente se achar, da gente voltar e achar que nós somos superiores, às vezes, a outra pessoa, ou nós estamos numa situação melhor do que o outro. Então, Cleusa, o que você poderia responder para esse nosso irmão que me fez essa pergunta? Na verdade, a gente, às vezes, faz esse exercício de olhar a letra do Evangelho, né? E se a gente ficar preso à letra, a gente pode ter algumas interpretações duvidosas mesmo, né? Então, mas a pergunta dele é muito pertinente nesse sentido, né? Jesus estava lá sozinho, então ele voltou e saiu contando para as pessoas, eu estive lá, aconteceu isso, né? Mas aí a gente está discutindo aqui que tudo isso, possivelmente, como a Rosário falou lá atrás, né, foi em espírito que Jesus foi a esse deserto que está no interior de cada um de nós. Então, Jesus estava ali junto com ele próprio, né? Ele estava buscando o entendimento, confrontando com algumas situações,
né? Se a gente pudesse dizer que Jesus tivesse algum tipo de dúvida, né? Que não tinha, mas mostrando para a gente que em algum momento nós vamos estar confrontando com alguns princípios, né? Nossa, até ontem eu pensava isso, hoje eu já estou numa discussão interna, porque eu acho que eu estava enganada, né? E é muito interessante esse movimento nosso. Eu acho que eu estava enganada, então deixa eu pensar nisso, deixa eu me desculpar comigo mesmo, porque às vezes a gente, em cima das nossas verdades, a gente comete alguns enganos, e deixa eu partir para frente, porque eu estava enganada até ontem e não estou mais hoje, né? Mas aí, no caso, não foi isso, né? Jesus, ele trouxe o ensino, né? Os evangelistas trouxeram o ensino daquilo que provavelmente foi uma parábola que Jesus criou para poder mostrar para nós essa nossa fragilidade mesmo e a importância da nossa vigilância, né? Exatamente, mas assim, o que você falou foi pertinente, né? Porque assim, hoje em dia tudo a gente precisa de ter testemunhas, de provar, né? Então, assim, ele queria saber assim, então, qual que foi a ação de Jesus quando voltou? Ele teve aquela soberba e achou assim, nossa, vou mostrar para eles como é que se faz, né? Gente, nosso tempo está chegando, né, ao final, nós já estamos ultrapassando um pouquinho, mas eu queria que a Rosário falasse sobre a terceira tentação e já falasse para a gente também essa questão da visão das feras, quando o Marcos, ele cita das feras nessa passagem, tá bom? Perfeito. Vou falar bem rapidamente, Carol, né, por conta dessa questão do tempo aí, mas eu acho que a Cleusa já trouxe, assim, o mais importante, né? A terceira tentação, né, ela está muito ligada àquela questão né, de quando o diabo leva Jesus ali para o alto e oferece para ele todos os reinos, digamos assim, né? Tudo que havia ali. Então, nós observamos que ela está muito ligada à questão do poder, especificamente, do poder transitório, não é isso? E aí, trazendo para a nossa intimidade, muitas vezes nós vibramos na sintonia da ganância, na sintonia da autoilusão, não é isso? Quantas vezes nós escolhemos caminhos menos felizes, né? Caminhos menos éticos, de acordo com aquilo que o evangelho nos coloca, porque a gente vai iludido e a gente acha que a gente está ganhando o mundo, não é isso? Que estamos ganhando muito, e na verdade nós estamos nos perdendo em espírito. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a gente vive numa sociedade extremamente midiática, uma sociedade que cada vez mais muito preocupada com as aparências, com as redes sociais, não é isso? E nós temos que nos preocupar mais realmente com a essência das coisas, né? Porque a questão da essência é que é importante. Você perguntou aí essa expressão, as feras, que aparece no Evangelho de Marcos, né? A gente volta aí ao deserto, porque o deserto é um lugar também sem habitantes, não é isso? No sentido literal, digamos. Mas a gente poderia também pegar metaforicamente essa ideia do deserto, como nós falamos anteriormente, associando até com o momento em que nós vivemos hoje. Pensando a Terra como um deserto, se não total, ao menos parcial, de espiritualidade, não é isso? Em que nós estamos muito carentes de nos debruçarmos sobre as questões espirituais verdadeiramente, né? Então, um espírito, digamos assim, que está em busca, não precisa nem ser muito elevado, o muito elevado igual Jesus, a gente imagina qual era o sentimento de Jesus, né, de viver entre feras, não é isso? Mas nós que aqui estamos ainda na caminhada, né, eu penso que são duas as questões. Primeiro, né, quem está em busca, né, muitas vezes tem esse sentimento também de desolação. Daí a importância de nós procurarmos aqueles que coadunam dos mesmos princípios éticos que nós, para que a gente não se deixe arrastar pela multidão. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é essa questão das nossas feras íntimas também, não é isso? Porque, na verdade, essas são as maiores feras, mais do que as exteriores, digamos assim. É o fato de que nós temos que vencer a nossa inferioridade. Isso é muito importante ser colocado, né? Então, as nossas vicissitudes, a nossa cólera, a nossa inveja, né? O nosso despeito, a nossa ganância, tudo que esteja ligado aí a uma palavra que nós já trabalhamos hoje, que é a palavra concupiscência, tudo isso, todas essas são as feras que ainda jazem na nossa intimidade. Então, eu penso que seria basicamente isso, né? Essa passagem, ela é um emblema muito bonito para nos mostrar, assim, o que nós temos que vencer ainda na nossa rota evolutiva. Bem explicado, Rosário. E aí, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para... Não, teve mais uma pergunta da Ismênia Alves, lá do alto do IP Ribeiro Preto.
Ribeirão Preto. E ela fez uma pergunta que eu achei extremamente interessante, muito profunda. Ela perguntou assim: quais são dos conceitos e falas de Jesus que mais impressiona cada uma de nós aqui? E aí eu queria primeiro perguntar para a Cleusa, depois eu voltaria para a Rosário, e aí eu falaria a minha depois. Eu gosto muito de uma fala de Jesus, quando, acho que está em João, não sei, quando ele fala, eu vou tentar reproduzir aqui, me ajudem aí. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar e virei novamente, deve ser mais ou menos isso, virei novamente e vos levarei para mim mesmo. Eu acho isso de arrepiar, é fantástico, né? Não dá para a gente falar sobre a passagem aqui, mas é uma das que eu mais gosto na fala de Jesus. Linda mesmo, Cleusa. Agora, Rosário, vai lá, fala a sua. Eu não sei de cor, assim, igual a Cleusa falou bonito, não. Aí vocês viram? Me ajuda e falou de cor. Que beleza, eu não sei de cor, não. Mas é a passagem do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eu menciono muito, eu sempre cito essa passagem. É uma passagem assim, que me toca profundamente, né? Jesus se aproximando daquela mulher de uma outra cultura, mulher, na sociedade judaica, de uma outra cultura, não, perdão, de uma outra religião, né, samaritana, porque nós sabemos que os judeus ortodoxos tinham uma questão com os samaritanos, né, por conta ali das 12 tribos de Israel, etc, né, então, assim, mulher samaritana, né, e ela ali ligada, sem entender muito, né, o que se passava, buscando uma água de um poço, né, então a água do poço é uma água que está parada, que está estanque, e ele se propõe a oferecer para ela, se dirige a ela, se digna a se dirigir a ela, né, e a propor a ela que experimente a água verdadeira, né? Então, assim, é uma passagem que me toca profundamente, porque eu penso que nós estamos em busca dessa água verdadeira, né, Carol? Sim, então eu vou falar rapidamente da minha. A minha, uma que eu gosto muito, é quando Jesus nos lembra que ele veio a esse mundo, que todos nós vamos passar por aflições, que a porta é estreita, que nós devemos, né, de negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir. Então, assim, ele lembrando, assim, que nós teremos as nossas aprovações, as nossas expiações, as nossas provas, impossíveis não são de serem passadas, porque ele veio aqui e nos mostrou que é possível. Né? E com ele o jogo é mais leve. Então, eu acho isso aqui, toda vez que a gente passa por isso, a gente lembrar, estou no mundo de provas e expiações, mas eu dou conta porque Jesus veio aqui e provou que pode. Gente, Carol, deixa eu só falar uma coisinha bem rapidinho, que foi algo que eu tinha pensado antes e por algum motivo eu esqueci. Mas Jesus, essa tentação, né, que está sendo dita aí, ela foi em cima das Escrituras, né? O diabo falou para ele: se você é filho de Deus, faça isso, porque está escrito isso. Aí ele fala: também está escrito aquilo. Se você fizer, está escrito aquilo, mas está escrito aquilo outro, né? Então, Jesus prontamente colocava o conhecimento e a vivência dele para aquele que o tentava em cima do conhecimento e da vivência dele. Aí eu fico pensando, nós, como aprendizes, porque essa tentação é um ensinamento para nós, que estamos, seja qual segmento religioso for, trabalhando em nome do Cristo, dando o nosso máximo, nós seremos tentados também naquele nosso conhecimento. Então, nós precisamos estar não afiados para discutir com as pessoas, mas afiados para quando a tentação chegar, a gente encontrar no próprio Evangelho, na própria palavra de Deus, o nosso esteio para poder continuar, né? Isso aqui. É isso. Lindo, 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 Cleusa. Muito bom mesmo. Rosário, eu gostaria que você, né, nós temos um recadinho para dar, né, gente, antes da gente finalizar, a gente chegar ao final do nosso programa de hoje, nós temos um recado, eu gostaria que a Rosário desse esse recado, viu? Sim. Passa a bola para você, amiga. 2 recadinhos, Carol. O primeiro é sobre o nosso próprio programa, só convidar o pessoal para continuar nos acompanhando, que semana que vem nós vamos falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, tá bom, gente? E o recadinho que a rádio nos pediu, eu vou colocar aqui, é que na segunda-feira, né, nós teremos um momento aí muito especial na TV aberta, vou colocar aqui, tá bom? Momento Espírita estreia na TV Band, dia 11/12, às 13h50.
certo? Quem puder prestigiar. Perfeito. Gente, também vamos, assim, não esquecer da gente poder, vocês, a gente compartilharem esse programa, né, com os amigos, falarem, darem o seu like e também de fazer o seu comentário, deixar sua pergunta, seu comentário, que para a gente é muito importante, né? Então, agora, eu vou pedir para a Cleusa. Cleusa, poderia fazer para a gente a prece final? Posso sim. Obrigada. Então, nós vamos voltar o nosso coração para esse mestre de amor, esse querido Jesus que veio aqui nos alertar, nos lembrar da presença do Pai, que precisamos confiar e buscar o entendimento da mensagem que Ele próprio trouxe para nós. Querido Jesus, nós queremos agradecer as grandes oportunidades que a vida tem nos dado, agradecer por essa encarnação, agradecer pelo aprendizado, agradecer por todas as pessoas e por todas as situações que nos acontecem, porque tudo nos leva diretamente para o bem e para o amor. Mestre amigo, rogamos nesse momento por todas as pessoas que passam hoje por dores e aflições, por aquelas pessoas que ainda não descobriram o alívio que é a sua mensagem e a sua energia no Evangelho. Rogamos, Senhor, por aquelas que sofrem por momentos de bastante tristeza, por dificuldades nas guerras, nas violências de toda sorte. Pedimos, Senhor, também por nós ainda tão necessitados da sua bênção e proteção. Por todas as pessoas que estão agora conectadas, por todas as pessoas que hoje lutam pelo seu Evangelho. Que o Senhor permaneça com todos nós, fazendo dessa terra um lugar melhor de se viver. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cleusa, por ter estado conosco. Obrigada, Rosário. Obrigada a todos que estiveram conosco nesse momento e que nós vamos convidar para estar conosco na próxima quinta-feira, se assim Jesus permitir. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Boa noite, meninas. Até a próxima. Com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.